Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula 3. Hoje vamos falar de orçamento financeiro. Damos um pontapé inicial na aula 2 e já convido aqui, se você não assistiu a aula 1 e 2, já está disponível aqui no canal. Assista, aprenda e, de preferência, coloque em prática, perfeito? Então, preparei um material para a gente aqui também. Deixa eu compartilhar para ficar mais fácil a nossa comunicação, tá bom? E eu quero saber aqui, vocês estão gostando, entendendo? É algo difícil ou está parecendo simples demais? Então, eu gostaria de saber também a percepção de vocês sobre esse conteúdo e já quero que vocês vão avaliando ao longo dele se vocês gostaram dessa dinâmica nova aqui no canal, de trazer assuntos mais nesse formato de aula, desse bate-papo, porque mesmo após a Semana ENEF, podemos pensar em separar alguns temas e abordar dessa forma, assim, mais didaticamente, combinado? Então, vamos falar desse tal orçamento financeiro. Antes de falar conceitos, percepções, seria interessante a gente saber o que você entende sobre orçamento financeiro. Qual a sua visão? O que seria esse tal orçamento? Porque muitas das vezes eu faço ou deixo de fazer algo porque eu não conheço o que de fato é. E até entender se nós estamos fazendo algo e dizendo que é um orçamento, e na verdade é uma outra coisa. Tem muitas pessoas que entendem que orçamento é você ir lá pesquisar o preço do produto. Ah, eu quero comprar esse cofrinho aqui, ó. Não, isso aqui não é orçamento. Então, a gente tem que ter cuidado, até para a gente entender o que vem a ser esse tal orçamento, perfeito? Ao longo aqui da aula, eu trago as respostas, mas para a gente pensar, vocês trazerem a percepção de vocês e até para que eu conheça. E a partir dessa percepção também possa entender melhor para desmistificar. Além disso, seja o conceito que você definir para esse tal orçamento, você faz? Se sim, como você faz? Isso aqui é muito importante, porque muitas das vezes até conheço, mas eu não faço. Ou eu conheço, faço, mas mentalmente. Ou eu realmente anoto. Então, é importante saber se eu faço ou não. E quem faz, sobra ou falta dinheiro nesse tal orçamento? Qual é a sensação? Qual a percepção que vem acontecendo? E se sobra, o que você faz? Qual a sua atitude nesta sobra? Você gasta? Você guarda? Se falta, como você conseguiu vivenciar o seu mês com falta? Da onde você tirou esse recurso? Ou deixou de pagar alguma conta? Utilizou algum crédito e isso fez com que essa falta no papel fosse perceptiva, mas no dia a dia você jogou só para frente? Então, e mesmo faltando, como que você faz? Ah, mês que vem eu resolvo, eu decido. Então, é importante a gente ter essa conscientização. Como está o meu orçamento? Se eu não faço, legal, Cíntia, eu não faço. Qual a minha percepção sobre esse orçamento? Daquilo que eu ganho, daquilo que eu gasto? Qual é a conta no final do dia? Eu uso bastante essa expressão. No final do dia, tudo dá certo. Vamos apresentar uma pesquisa que foi feita em 2019 e eu quero chamar um ponto de atenção para ela. Vamos pensar que quando essa pesquisa foi feita, não existia pandemia. Quando essa pesquisa foi feita, ninguém imaginava, né, que a gente ia parar de trabalhar. Muitas pessoas iam diminuir suas rendas, que o comércio iria fechar, que a gente ia para dentro de casa. Então, eu quero que vocês façam uma leitura dessa pesquisa, os seus resultados, com essa percepção até sua. Qual seria a sua resposta
antes da pandemia? E será que o resultado dessa pesquisa seria diferente agora, após pandemia? Infelizmente, a gente não tem essa pesquisa atualizada ainda. Acredito eu que até por conta da pandemia, não foi possível fazer a pesquisa, principalmente se ela tiver sido feita em campo. Então, é até interessante posteriormente essa pesquisa ser atualizada, dou a sugestão para o órgão que fez, porque a gente vai ter um comparativo muito interessante antes da pandemia e após essa pandemia de quase 2 anos, ok? Então, pare e preste atenção aqui. Primeira coisa, foi perguntado, tem várias perguntas, selecionei algumas que eu achei interessante para falarmos. Como que a pessoa controla o ganho, o gasto, o orçamento? Uma parte, praticamente está 50-50. 50% faz algum controle e 50% não fazem nenhum controle. Diria que está tete a tete. Por quê? Aquelas pessoas que se dizem que não fazem qualquer controle, qualquer orçamento, ela usa aqui, ó, cabeça. O que a gente chama isso na educação financeira? De contabilidade mental. Ah, eu vou pagar a conta A, pagar a conta B, vai sobrar isso? Ok, tá tudo certo. Então, ela confia única e exclusivamente na mente. E aí a gente tem que ter muita atenção, porque a nossa mente pode mentir. Olha, então, cuidado. E dependendo do nosso volume de movimentações financeiras, pode ser que a minha cabeça não lembre tudo. Então, tem que ter uma atenção. A outra parte desses 50% que não fazem, realmente não fazem nada. E ainda tem uma parcelinha que alguém faz. Pode ser o esposo, a esposa, alguém que contrata para esse processo. Dos que fazem controle, existem formas. E aí é interessante para a gente perceber as possibilidades. Pode ser caderno, agenda, papel, pode ser uma planilha no computador e pode ser um aplicativo. Olha que interessante, então, mesmo dos que fazem, a maioria ainda continua no tradicional, no caderno, nessa informação aqui. Olha que legal! Então, é interessante a forma, o jeito que eu faço. Então, aqui, primeira percepção da população que tem um orçamento, metade tem, metade não tem. Talvez a gente já comece por aqui entender por que a gente sofreu tanto durante a pandemia. Será que essas pessoas que não fizeram ou não fazem controle e deixaram tudo na mente sofreram mais ou menos do que aquelas que fazem algum controle? E aí já outra informação para a gente pensar. Fazer controle apenas não é a resposta de que está tudo certo. Porque eu posso fazer esse controle aqui, por exemplo, e sempre constatar que eu estou no negativo. Então, eu preciso fazer além do controle que a gente já vai entender. Segunda pergunta que eu separei aqui dessa pesquisa. Por que não faz o orçamento? Então, não tem aquela parcela que não faz? Então, a pessoa foi investigar por que não faz. Olha que interessante. Lembra que a maioria é cabeça? Não precisa anotar, apenas a conta de cabeça funciona. Então, acredita fielmente no mental. Não tem nada certo nem nada errado, ok? É importante a gente ver o resultado, tá? Não só a forma, mas o que aquele resultado, seja mental, seja caderno, seja aplicativo, me traz de resultado. Aqui, outra parcela, não tem disciplina para controlar todos os meus gastos. Eu preciso ter disciplina para fazer orçamento? A gente vai entender aqui no final, porque aqui, aquilo que eu falei para vocês, que muitas vezes a gente confunde, as pessoas pensam, e aí já anotem, e fazer orçamento financeiro é anotar todos os gastos para o resto da vida. Isso não é orçamento, pessoal. Se vocês estiverem tendo que anotar tudo que ganha, tudo que gasta, todos os dias, todos os meses, para o resto da vida, isso não é orçamento.
é só anotação. E isso não vai resolver qualquer problema financeiro. Então, essa falta de disciplina, eu acho que está muito atrelada a isso. As pessoas entendem que fazer orçamento é só anotar. E só anotar é só uma parte, assim, ó, introdutória do orçamento. Porque depois que o orçamento está pronto, basta eu seguir. A gente vai chegar lá. E uma outra parcela aqui que eu vou destacar, que tem um maior percentual, tenho preguiça. 12% das pessoas não fazem orçamento por preguiça. Você está nesse patamar? E aí eu vou trazer uma informação que vai além, que eu fiz alguns vídeos falando do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. E ele fala que, na verdade, a pobreza, ela é consequência, não da falta de dinheiro. Eu gostaria que vocês anotassem. A pobreza é consequência da preguiça. Então, lembra na aula 1 que eu falei sobre a falta de dinheiro? Será que essa falta de dinheiro não está relacionada com a preguiça? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu ter dinheiro, eu saber cuidar dele. Eu tenho que ter, sim, disposição. Se eu colocar a preguiça na frente, a tendência é que eu não tenha uma prosperidade. Então, tomem muito cuidado com as autossabotagens. A preguiça é uma delas e nos fazem empobrecer. Pobreza não é falta de dinheiro, pessoal. Pobreza é improdutividade. Então, tomem atenção, porque muitas das vezes as pessoas que não têm dinheiro, financeiramente falando, é só temporário. Mas ela é rica no seu mental, na sua saúde, no seu foco do que você quer. E aí, temporariamente, ela está sem dinheiro, mas ela tem condições e capacidades para ter e manter esse dinheiro. Então, se vocês tiverem preguiça de fazer orçamento, já aborte isso da vida de vocês. Urgem, por favor, ok? E uma outra parcela não tem tempo. Pessoal, pare e pense. Quando a pessoa entende que orçamento é controlar todos os gastos, eu concordo com essa pessoa, que realmente não tem tempo. Nem eu gostaria de fazer isso. Não tenho paciência. Agora, se eu entendo de fato o que é o orçamento, sabe quanto do seu tempo ele vai tomar? Isso aqui. Então, não podemos dar essa desculpa de não fazer orçamento por tempo. Eu não tenho tempo de definir o meu projeto de vida, o que eu quero para hoje, amanhã e depois. Como que eu estou vivendo a minha vida? Como que eu estou decidindo? Como que eu estou escolhendo? Ou seja, isso aqui é sintoma de levar lá para o endividamento, onde as pessoas compram, gastam sem pensar. E aí depois não sabem por que estão endividadas, por que estão numa situação de inadimplência. Porque elas não dedicaram uma parte do tempo dela para projetar a própria vida. Porque o orçamento, já falando um pouquinho, é isso. É projetar nossa vida. Cíntia, mas se eu projetar algo e não acontecer? Não pensa assim. Pensa que você vai projetar e você vai buscar os caminhos e os meios para acontecer. E se não acontecer, você vai estar bem próximo de. Percebe? Então, a gente tem que ter muita, muita, muita atenção. Então, esses dois aqui me chamaram, me deixaram inquieta aqui, hein? Não sei se vocês perceberam. Então, ó, se vocês tiverem isso, ou conhecerem alguém que tem a situação, fala, ó, acorda, por favor. A outra pergunta, então vamos entender quem faz. Então, quem não faz, a gente já entendeu as desculpas. Vamos entender agora de quem faz. Olha que legal, olha a diferença. Quem faz? Por que faz? Ter uma vida financeira em ordem. Identificar os gastos,
Interessante. Muitos fazem por medo, olha que legal. E medo de ficar inadimplente. Então, prefere ter um orçamento. Alguns, ó, aprenderam com os pais. Esse aqui que me chamou a atenção. E, infelizmente, o percentual é um menor aqui. Realizar sonhos e aposentadoria tranquila. Pessoal, o orçamento, o principal deveria ser esse. Para realizar sonhos, para guardar para aposentadoria. E é os que têm menos motivos. Se eu souber quais são os meus sonhos, que eu quero construir essa aposentadoria para não depender do INSS, que a gente acho que já falou aqui, que é isso nunca será suficiente. Os meus sonhos, quando eu falo aqui, é o meu projeto de vida. O que eu quero para amanhã? O que eu quero para daqui 5 anos, 10 anos? Cíntia, é muito tempo. Não, o tempo passa. Ele vai passar da mesma forma. Melhor você construindo algo que está no seu controle, que está na sua possibilidade, do que ele passar e você não fizer nada. Percebe? Então, é importante a gente aumentar isso aqui. Aqui, das pessoas, se eu não me engano, esse aqui é porque não faz, tá? Eu acho que eu não troquei o título. Muitas pessoas têm dificuldades para fazer, e essas dificuldades estão relacionadas a ter uma renda que oscila muito. É o seu caso? Cíntia, esse mês eu não sei quanto eu vou ganhar, não sei quanto que eu vou ganhar o mês que vem, como que eu vou fazer um orçamento? Então, antes de eu responder já, lá na frente, eu vou responder aqui, ó. Independente da forma que você recebe, você tem que fazer o orçamento. Por quê? Você tem algumas contas que, tendo o dinheiro ou não, você tem que arcar, certo? A água, a luz, a internet. Supermercado, você tem que se alimentar, certo? Ganhando ou não ganhando. Então, é mais fácil você fazer um orçamento sabedor, que você já tem compromissos assumidos, do que não fazer e deixar na sorte. E aí, você fazendo isso, ao saber como que vai ser essa hipótese desse ganho, você antes já vai em busca dessa grana, dessa renda, para, no mínimo, ser equivalente à sua necessidade de gastos. Porém, óbvio, a gente tem que ir além, mas pelo menos isso você já tem um norte. Então, não deixem aí como dificuldade o ganho variável. Use ele como trunfo. Use ele, pensa assim, ó, quem ganha fixo, não tem muito o que fazer. É aquele ganho e pronto. Você que ganha variável, você não tem teto. Você pode ganhar cada vez mais. Percebe? Sacou a diferença? Muitos falam que não tem disciplina para registrar ganhos e gastos, anota depois, e quer encontrar um mecanismo simples. Vou trazer um mecanismo simples aqui, hein, para vocês. Então, 10% aqui querem um mecanismo simples. Vamos continuar aqui. Quando tem renda extra, o que essas pessoas fazem? E aí vocês vão pensando por vocês também. Qual a primeira atitude? Quita dívidas. Meu ganho todos os meses iguais. Recebi um 13º. Recebi um dinheiro que eu não estava esperando. Primeira atitude das pessoas é quitar dívidas. Lembra que a gente falou um pouquinho lá na aula 2? Por eu não saber lidar com o meu dinheiro, eu preciso ou prefiro quitar dívidas sem pensar, observar, será que eu não deveria ter reservas? Como está a minha reserva? A gente vai falar sobre reservas mais na nossa aula 4. A prioridade, pessoal, não é manter, não é ter dinheiro. O dinheiro chega, ó, eu queimo, como se eu tivesse medo de ter dinheiro. Você já parou para pensar se você tem medo de ter dinheiro? De ficar com dinheiro? Veja se você não tem esse sintoma. Uma outra parcela, poupa e investe.
Perfeito. Outra parcela ganhou um dinheiro extra, não estava esperando, vou gastar. Faz novas compras. E outros quitam dívidas para poder ter crédito para fazer novas compras. E aqui ainda algumas pagam os impostos do início do ano, IPTU, IPVA, provavelmente boa parte entendeu aqui renda extra também como 13º. Então, pensa, não, deixa eu quitar já esses impostos aqui que eu não quero me preocupar. Perfeito? Vamos seguir. Então, o que é esse orçamento financeiro? Bom, o orçamento financeiro, pessoal, não é pesquisar preço, nada disso. Orçamento financeiro simplesmente é um local que eu vou definir toda a minha movimentação financeira. Essa minha movimentação financeira que eu vou definir, entender, enxergar, começa lá pelos meus ganhos. Quais são os meus ganhos? Quanto eu ganho? Primeiro ponto. Infelizmente, muitas vezes nem eu sei. Cíntia, eu ganho um variável. Pega os últimos 3 meses. Qual foi a média desse ganho que você teve? E aqui a gente tem que colocar nossos ganhos ativos e passivos. O que é ativo? Aquilo que eu estou trabalhando e pelo meu trabalho gera um recurso. Passivos, algo que eu ganho independente da venda do meu tempo. Exemplo, rendimento de aplicações financeiras, aluguéis. Então, são ganhos que eu também tenho que colocar aqui na conta. Eu tenho que colocar nesse meu orçamento financeiro também os meus sonhos. Lembra que pouquíssimas pessoas fazem orçamento por isso? Esse é o principal. Tá vendo que ele está aqui no começo? Não é os meus gastos, não é minhas contas. Eu tenho que ter um propósito. Eu tenho que ter o porquê que eu estou trabalhando, porquê que eu estou ganhando dinheiro. É só para pagar conta? Não faz sentido. Nós não nascemos com conta, não vamos morrer com conta. A gente nasceu e vive aqui para ter experiências, para deixar um legado, para fazer uma jornada que vai além de pagar conta, pessoal. Então, vocês deveriam, assim que recebe o ganho de vocês, separar para os seus sonhos, para suas necessidades, a curto, a médio e a longo prazo. O que eu quero em até 1 ano? O que eu quero até 10 anos? E o que eu quero acima de 10 anos? Você já parou para pensar? Ou tem deixa a vida me levar, vida leva eu. Não usem essa música na vida de vocês, hein? Como jornada. Então, definam. O que eu quero? Será que eu quero fazer uma viagem? Será que eu quero comprar um micro-ondas? Será que eu quero comprar geladeira? Nossa, Cintia, eu tenho que colocar esses desejos no orçamento? Sim! Porque quanto antes você definir, mais fácil para você programar o que você vai fazer com o seu salário antes de gastar. O que acontece, geralmente? O primeiro gasto, lembra que a gente falou lá na dívida? Eu gasto, e aí depois eu vejo se cabe no meu orçamento. Não funciona. Esses sonhos é o que vão nos ajudar a definir e reduzir drasticamente gastos que não fazem sentido. Vão ajudar a reduzir gastos que vão me atrapalhar a realizar esses sonhos. E aí vai ficar mais fácil eu saber o que eu quero manter, saber o que eu quero eliminar e até reduzir. Após isso, eu tenho que dar prioridade às dívidas. Lembra lá na aula 2 que eu falei que o problema não é a inadimplência, não é a dívida? Então, se eu comprei, parcelei, fiz a prazo, tenho prestações, eu tenho que honrar com ela para que eu não fique inadimplente. Então, ela tem que ser prioridade em relação a novos gastos, a novos consumos, ok? Antes de fazer novos gastos, eu também tenho que ter reservas financeiras. A gente vai falar um pouquinho melhor na nossa aula 4 sobre essa tal reserva. Então, essa reserva vai me ajudar a blindar qualquer oscilação que eu tenha nos meus ganhos. Eu tenho que também separar uma parte do que eu ganho
para os meus gastos que só acontecem uma vez no ano, como IPVA, IPTU, material escolar. Eu não deveria pensar que o dinheiro de janeiro que tem que pagar essa conta. Não. Quem tem que pagar essa conta? O dinheiro de janeiro a dezembro. Uma parcela de cada período. Vamos pensar que eu tenho um imposto para pagar no começo do ano de 1.200. Por que que o coitado do ganho lá de janeiro tem que sofrer? Não. Pega 100 de cada período. Quando chegar em janeiro, você já tem o dinheiro. Aí você não precisa ter preocupação. Então, você tem que diluir gastos que acontecem apenas uma vez ou 2 vezes no ano dentro do seu ganho mensal. Você tem que pensar que o seu ganho mensal, ele tem que ser suficiente, então a soma dos ganhos dos 12 meses, para todos os seus gastos, para tudo que você quer movimentar ao longo do ano. Se aquele gasto acontece apenas uma vez por mês, eu não tenho que penalizar o mês de janeiro, o ganho de janeiro por conta disso. Então, se eu diluo e falo, ó, todo mundo vai participar um pouquinho aqui no gasto, fica mais fácil. E aí eu reservo, eu guardo. Aí só depois disso vão aparecer os gastos do cotidiano. Que gastos do cotidiano? Moradia, aluguel, supermercado, água, luz, telefone, educação, lazer, tudo que você tem no dia a dia que você precisa. Ou seja, separei tudo isso aqui, assim que o que sobra que eu faço isso. Ok? Então, qual que seria o ideal aqui? Assim que eu ganho, eu já separo o que é dos meus sonhos, já honro as minhas dívidas. Se eu não tenho as reservas, começo a construir. Se eu já tenho, legal. Já separo aquela minha provisão ali dos gastos anuais e eu vou viver com o que sobra. Cíntia, mas não vai sobrar nada, então eu vou ter que ajustar esses gastos aqui do cotidiano para saber, para saldar. E aí que eu vou começar a definir, será que eu estou gastando mais do que eu deveria? Ou eu vou ter que aumentar meus ganhos? Então, eu vou ter essa análise. E aí, após isso, o que eu vou ter que fazer? Esse orçamento, ele vai, no primeiro momento, como eu falei aqui, quem tem ganho variável, olha os últimos 3 meses. Então, a gente vai fazer o passado, um primeiro espelho. Eu olhei o passado. Quais eram os meus ganhos, quais eram os meus gastos, ok? E aí, eu vou definir o presente. Como que eu quero esse meu presente? Quanto de fato é meu ganho? Quanto de fato é a minha necessidade, meus sonhos, meus propósitos, meus gastos, ok? Então, eu faço um orçamento com a realidade do passado, ajusto essa realidade para o presente, falo, é isso que eu quero manter, é isso que eu quero fique, é isso que eu quero eliminar? Fez, perfeito? Uma vez feito presente, eu vou projetar, no mínimo, os próximos 12 meses. Quando eu projeto, o que eu vou ter? Seja caderno, seja Excel. Aplicativos financeiros é mais difícil a gente ter esse horizonte de tempo, tá? Então, não me recordo se tem algum aplicativo que faça isso. Então, eu vou falar o que, olha, esses vão ser meus ganhos nos próximos 12 meses, esses vão ser os meus sonhos que eu vou separar para os próximos 12 meses, esse é o meu compromisso com dívida para os próximos 12 meses, esse é a minha provisão lá dos gastos anuais, isso que eu vou gastar durante os próximos 12 meses. Uma vez feito isso, sabe o tempo que vocês vão gastar? Só nesse primeiro momento. Fiz isso, defini. Assim que você receber o salário no próximo mês, você vai olhar para o seu orçamento e falar, o que eu tinha que fazer? Tinha que separar esse gasto, tinha que separar isso. Quanto que sobra? Paguei. Sobrou isso aqui que eu tenho para me manter no mês. Pronto. Vocês não precisam ficar mais controlando, anotando nada. Aí você pode falar, mas Cíntia, como eu vou saber que eu gastei X lá do supermercado, gastei Y que era para água e eu não gastei com a luz? Tem até mais, duas possibilidades que vocês podem fazer. 3. Deixar na conta corrente,
e você vai saber o que você está gastando ali, mas não precisa anotar. 2, se você sente dificuldade de ter um controle mais assertivo, você pode usar o esquema do envelope. O que você vai fazer? Você vai sacar o dinheiro que você recebeu e vai colocar aqui, ó, esse envelope aqui é da água, esse envelope é da luz, esse envelope é do supermercado, você vai colocar o valor que você tem que gastar no mês com aquilo. Você vai pegar o dinheiro e vai gastar. Quando o dinheiro acabar, o que você vai fazer? Só no mês seguinte. Pode ser envelope, pode ser clips, pode ser cartão pré-pago, que é uma outra opção também. Você carrega esse cartão pré-pago. Então, vou usar esse cartão pré-pago, por exemplo, para fazer compras no supermercado ou para colocar no combustível. Então, eu uso as ferramentas para me auxiliar, para eu não precisar ficar anotando. Então, quando eu começo a simplificar dessa forma, fica mais fácil. E aí eu não tenho mais a desculpa do tempo. Então, eu, Cíntia, particularmente, faço dessa forma. Eu já desenho o orçamento do ano, inclusive já tenho pronto de 2022, mas geralmente eu faço com 6 meses antes, e depois eu vou dando afinamento para, na virada do ano, já está definido o que eu quero para aquele ano, quanto que eu vou guardar, quanto que eu tenho de gastos anuais, como que eu vou fazer toda essa organização. E aí, no mês a mês, recebo, separo, pago, não olho nada mais ao longo do mês. É simples, pessoal. Então, não pensem que fazer orçamento é fazer anotação, é pesquisar preço, nada disso. Aí você pode falar, Cíntia, surgiu algo, uma eventualidade que não estava no meu orçamento. Aí você vai voltar para o orçamento e vai olhar da onde você vai mexer para aquele algo que aconteceu, você possa ajustar ele para aquele fato, ok? Perfeito? Gostaram? Entenderam? Falei muito difícil, ficou claro? Vão tentar praticar, testar esse modelo. Então, essas informações que eu estou contribuindo um pouco com vocês hoje, uma das bases é esse livro aqui, ó, Terapia Financeira, que traz um pouco desse modelo de orçamento, traz um pouco do modelo dos sonhos. Então, eu convido vocês para ampliar o conhecimento, que vocês também façam a leitura dele, que vai, ó, eclodir bastante, perfeito? Espero vocês amanhã para falarmos mais sobre reservas financeiras. O que é, para que serve, onde eu deveria deixar, quais são as possibilidades, como que eu começo a construir, depois que eu já tenho, como que eu faço a manutenção. Então, vamos debater um pouquinho mais disso, tirar as dúvidas de vocês e que vocês possam cada vez mais aprender, desenvolver e colocar em prática, inclusive, perfeito? Vou deixar depois aqui linkado esses vídeos que eu comentei sobre cartão pré-pago, envelope, clips, que possam ajudar vocês também, que vocês possam depois assistir e ficar mais amplo. E tem um vídeo que eu fiz também fazendo essa projeção do orçamento financeiro dos próximos 12 meses. Então, vou deixar marcado aqui, entra no canal Cíntia Sena, coloca assim, orçamento financeiro, Cíntia Sena, que você vai ver esse modelo que vai... Isso que eu trouxe aqui vai ampliar mais ainda, perfeito? Espero que vocês tenham curtido, obrigada pela participação. Se inscreva no canal, deixe seu comentário com alguma dúvida, sugestão, se está legal o formato, que a gente pode até pensar depois da Semana NF dar alguma continuidade no modelo. E vejo vocês amanhã. Beijos. Tchau, tchau.